Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Que o Eterno vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Queridos, hoje chegamos ao 15º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos examinando os capítulos de 50 a 53. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Ó Eterno, muito obrigado por mais esse dia de vida, por tua graça e teu amor sem fim por nós, meros pecadores. Venho a ti pedir tua bênção para a exposição de hoje, cujo tema deveria ser o mais importante para nós, pois detalha todo o sofrimento pelo qual teu Filho Jesus suportou, para que nós pudéssemos ser salvos. Pai querido, trabalhe em nossos corações, para que nunca venhamos a nos esquecer de tudo o que o Senhor Jesus passou, evidenciando assim o seu incomensurável amor por nós. E que haja em nós uma gratidão eterna, que assim como Davi, que nossa consciência sempre se pergunte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E que a resposta da nossa alma seja um Salmo 103. Bendizo a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades, que resgata da sepultura a minha vida e me coroa de amor e misericórdia, que sacia de bens a minha existência, de maneira que a minha juventude se renova com o vigor de uma águia. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 50 de Isaías enfoca a obediência e o sofrimento do servo do Senhor. O capítulo fala da disponibilidade do servo para ouvir e ser ensinado por Deus, mesmo diante das adversidades. Descreve a submissão do servo ao sofrimento e a disponibilidade para suportar a humilhação por causa da missão de Deus. O capítulo reconhece a fidelidade do servo e a contrasta com a teimosia de Israel. Apesar do sofrimento do servo, o capítulo fala do poder sustentador de Deus e da eventual vindicação. Isaías, aqui no capítulo 50, destaca a obediência exemplar e o altruísmo do servo como modelo para os seguidores de Deus, para os discípulos de Cristo, e sublinha o papel único do servo no plano redentor de Deus. Dos versos de 1 a 3 do capítulo 50, em uma conversa sincera e franca com Israel, Yahvé os lembra que não foi por um capricho insignificante que ele se divorciou deles, e nem os entregou aos caldeus por qualquer dívida com aquela nação gentia. A causa, o motivo, foram suas próprias iniquidades e transgressões. Ninguém na nação o acolheu e ninguém o respondeu quando ele chamou. Eles achavam que ele era impotente para libertá-los? Afinal, ele não havia secado o Mar Vermelho e o Rio Jordão? Ele não havia vestido os céus de luto? A verdade é que a resposta para todas aquelas perguntas retóricas era que o Senhor era o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder e faz tudo o que lhe apraz. Dos versos 4 a 9, o Messias fala:
A nação que desprezou Yahvé no Antigo Testamento, desprezou Jesus no Novo Testamento. Ele veio como verdadeiro discípulo, ensinado por Deus a falar a sua palavra apropriadamente. Todas as manhãs, seu ouvido era aberto para receber as instruções de seu Pai para aquele dia. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso significasse ir para a cruz. Ele não voltou atrás, mas voluntariamente se entregou ao sofrimento e à vergonha, em plena confiança de que Deus o vindicaria. Ele colocou seu rosto como uma pedra para ir a Jerusalém. Ele foi vindicado, é claro, por sua ressurreição. Agora, ele desafia o adversário, Satanás, a condená-lo. Todos os seus inimigos envelhecerão como uma roupa roída por traças. Os versos 10 e 11. Nesses dois últimos versos, nós vamos ter a descrição de duas classes de pessoas. Os primeiros são aqueles que andam na dependência do Senhor. Eles confessam sua própria necessidade de orientação e, ainda que andem em trevas, o conselho de Deus é que eles confiem no nome do Senhor, é que eles confiem em seu Deus. A segunda classe são aqueles que tentam fabricar sua própria orientação, não sentindo necessidade de direção divina. Eles podem andar na luz de suas próprias faíscas, mas o Senhor fará com que eles se deitem em tormento. No capítulo 51, Isaías encoraja o povo de Deus a lembrar da sua herança e a confiar nas promessas de Deus. O capítulo trata com aqueles que buscam a justiça e a salvação, enfatizando a capacidade de Deus de trazer conforto e libertação. Recorda a fidelidade de Abraão e Sara, destacando o seu exemplo de confiança na aliança com Deus. O capítulo fala de um tempo em que Deus restaurará Jerusalém e reunirá seu povo de volta. Encoraja o povo a deixar de lado o medo e a confiar no poder de Deus. O capítulo oferece uma mensagem de esperança, restauração e a importância de manter a fé e a confiança na fidelidade de Deus. Nos versos 1 a 3 do capítulo 51, todos em Israel que buscam libertação devem lembrar-se do cuidado de Deus por eles, desde que ele os tirou da pedreira, ou seja, da terra dos caldeus. Eles deveriam ser encorajados pela lembrança do trato gracioso de Deus com Abraão e Sara, e como lhes deu uma posteridade numerosa. Eles deveriam sentir-se encorajados por sua promessa de consolar Sião. Observe 3 chamados para ouvir, nos versos 1, 4 e 7, e 3 chamados para despertar, versos 9, versos 17 e também no verso 1 do capítulo 52. Nos versos 4 a 6, o texto vai dizer que o Messias governará os povos gentios, bem como Israel durante o milênio. No final do reino, os céus e a terra serão destruídos, e todos os incrédulos perecerão. Mas o povo de Deus estará eternamente seguro. Nos versos 7 e 8, o Senhor exorta o remanescente a não temer a ira dos homens durante os dias sombrios do período da tribulação, porque a condenação dos homens maus está selada e a libertação do seu povo está assegurada, garantida. Dos versos 9 a 11 do capítulo 51, essa informação, esse conhecimento, leva o remanescente a invocar o Senhor para libertar o seu povo, assim como ele os libertou do Egito, citado aí no texto como Raabe, e do faraó, a serpente, seu símbolo, secando o mar para que os remidos pudessem atravessá-lo. A memória da intervenção de Deus no passado faz com que prevejam o regresso dos cativos resgatados a Sião. Nos versos de 12 a 16 do capítulo 51, Yahvé transmite uma mensagem de conforto àqueles que temem um tirano.
seja Nabucodonosor naquele dia, na época a qual o povo recebia a mensagem de Isaías, ou o homem do pecado no futuro. Eles deveriam temer ao Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra. Então, eles perderiam o medo de um simples homem frágil. O cativo exilado se apressa para ser solto, para que não morra na cova ou para que seu pão não falte. Mas esses cativos foram libertados naquela época por Ciro, e eles serão libertos no futuro pelo Messias, quando ele aparecer em glória. E Yahvé fará com que isso aconteça no futuro. Aquele que é infinitamente elevado também está intimamente próximo, escondendo o seu povo como a sombra da sua mão. Ele coloca suas palavras em suas bocas para que possam ser seus missionários no mundo. O verso 16 também pode ser aplicado ao Senhor Jesus. O Pai colocou suas palavras na boca do Messias, protegeu-o e equipou-o para que ele pudesse plantar os novos céus e a nova terra no período milenar e dizer a Sião: Tu és o meu povo. Dos versos 17 a 23 do capítulo 51, Deus agora fala a Jerusalém para que ela despertasse, que ela desperte. Então ele convida Jerusalém, depois de passar por sua noite escura de sofrimento, a que ela observe que ele pegará o cálice de sua fúria, que fez Jerusalém cambalear, passar por todas aquelas aflições, e então dará esse cálice aos seus inimigos, que ultrapassaram os limites designados a eles por Deus, pois eles foram extremamente cruéis e impiedosos. O capítulo 52 fala de uma restauração futura e redenção para Jerusalém e seu povo. O capítulo descreve a libertação e a alegria da cidade, exortando-a a sacudir a poeira e a sair do cativeiro. Apresenta novamente o servo do Senhor, retratando a missão desse servo de ser exaltado e de purificar as nações. O capítulo enfatiza o significado da obra redentora de Deus e da restauração de Sião, e transmite uma mensagem de esperança e renovação, destacando o poder transformador de Deus e sua intenção de trazer salvação ao seu povo. Novamente, nos versos 1 e 2, nós vemos a chamada: desperta, desperta do seu sono de cativeiro e vista as belas vestes, pois nunca mais será invadida pelos pagãos. Isto é claro, aguarda com expectativa a inauguração do reino. Só então será plenamente a verdade. Nos versos de 3 a 6, Israel não seria mais vendido como um escravo para ganho monetário. Ela também será resgatada sem dinheiro. Os israelitas desceram primeiro ao Egito como convidados, na época de José, mas posteriormente eles foram abusados. Mais tarde, os assírios os oprimiram sem motivo, mas não por ganho monetário. Agora, mais uma vez, o povo de Deus está a ser tiranizado por opressores que não fazem nenhum pagamento ao Senhor. Os senhores ficam maravilhados e o nome de Deus é blasfemado. Mas ele se mostrará em favor dos seus, o povo de Israel, e eles saberão que ele é tudo o que prometeu ser para eles. Nos versos de 7 a 10, os versos eles retratam o retorno dos judeus de sua dispersão mundial, como nos dias de hoje, há judeus espalhados por todo o mundo. À medida que os exilados viajam pelas montanhas retornando a Sião, eles são precedidos por arautos que proclamam as boas novas do reinado do Messias. Os vigias nos muros de Jerusalém cantam de alegria ao verem isso acontecendo, o Senhor retornando à frente da multidão.
A própria Jerusalém é convocada para celebrar a poderosa libertação do Senhor. Os versos 11 e 12, os exilados são aconselhados a deixar para trás as poluições, por assim dizer, da terra do cativeiro, ao transportarem os vasos do templo de volta a Jerusalém. Eles não partirão em pânico ou com medo, pois o Deus de Israel será a sua proteção, protegendo-os na sua retaguarda e indo adiante deles. Os versos finais do capítulo 52 pertencem realmente ao capítulo 53. Eles traçam a história do servo de Yahvé desde a sua vida terrena até a cruz e depois até o seu aparecimento glorioso. Por isso, dos versos 13 a 15 aqui do capítulo 52, nós vamos ver que o servo de Yahvé vai agir com prudência durante o seu ministério terrestre. Ele será exaltado na ressurreição, elevado na ascensão e em glória à direita de Deus. Na sua primeira vinda, muitos ficarão surpresos com a profundidade de seu sofrimento. Seu rosto e seu corpo estavam desfigurados de forma irreconhecível como homem. Mas quando ele voltar, os homens ficarão surpresos com a magnificência de sua glória. Os reis gentios ficarão sem palavras quando virem seu esplendor. Compreenderão então que o humilde homem do Calvário é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 53 de Isaías é um capítulo proibido na maioria das sinagogas, e as que a permitem ensinam que o servo sofredor descrito aqui é a nação de Israel. Bom, mas deixando esse absurdo de lado, o capítulo 53 é profundamente significativo, muitas vezes referido como a passagem do servo sofredor. Retrata o servo do Senhor suportando grande sofrimento e rejeição. O capítulo descreve a aparência do servo como normal e sua vida marcada pela tristeza, mas ele carrega os pecados e iniquidade dos outros. O capítulo fala de seu sofrimento e morte como injustos, destacando o propósito redentor por trás de sua aflição. O capítulo 53 transmite uma mensagem de expiação substitutiva e a ideia de que através do sofrimento do servo a salvação se tornou possível. No verso 1, o remanescente arrependido de Israel lembra que quando o relato do primeiro advento, ou seja, da primeira vinda do Messias, foi divulgado, muito poucos acreditaram. E, consequentemente, o poder salvador do Senhor também não foi revelado a muitos. O Senhor Jesus cresceu diante do olhar encantado de Yahvé como uma planta exótica e tenra neste mundo de pecado. Ele era como uma raiz saindo de uma terra seca. Israel era um solo seco, um solo muito improvável. A nação de Israel não conseguiria ver nenhuma beleza nele, nada em sua aparência que pudesse atraí-la. Por isso, o Senhor Jesus foi desprezado e rejeitado. Ele era um homem de dores, que sabia o que era tristeza. Para os homens, ele era repulsivo. Mesmo por Israel, ele não foi apreciado. Porém, nos versos de 4 a 6, o remanescente agora reconhece a verdade sobre ele. Eles confessam: foram as nossas dores que ele suportou, as nossas tristezas que ele carregou. Mas quando o vimos na cruz, pensamos que ele estava a ser punido por Deus pelos seus próprios pecados. Só que não, foi pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades e para que tivéssemos paz, para que fôssemos curados. A verdade é que fomos nós que nos desviamos e andamos por vontade própria. E Yahvé colocou a nossa iniquidade sobre ele, o substituto sem nenhum pecado. Nos versos 7 e 8 do capítulo 53,
O Senhor Jesus foi levado como uma ovelha, isto é, silenciosa e sem reclamar diante de seus tosqueadores. Ele suportou a cruz. Ele foi levado às pressas para fora da prisão, para um julgamento injusto. O texto descreve que, por opressão e julgamento, ele foi levado embora. Parecia impossível que ele tivesse qualquer posteridade, já que foi eliminado em seu auge, morto pelos pecados do povo. No verso 9 diz que homens ímpios conspiraram para enterrá-lo com os criminosos, porém Deus prevaleceu, e ele estava com os ricos em sua morte, no novo túmulo de José de Arimateia. Os homens planejaram um enterro vergonhoso para ele, embora ele não tivesse feito nada de errado e não tivesse mentido. Os versos 10 e a parte A do verso 11 diz que mesmo assim o Senhor achou por bem moê-lo para entristecê-lo. Quando sua alma for oferecida pelo pecado, ele verá a sua posteridade, ou seja, todos aqueles que forem gerados através da fé nele, em seu sacrifício expiatório, aqueles que crerem no Senhor Jesus e no Evangelho. Então ele prolongará seus dias, vivendo no poder de uma vida sem fim. Todos os propósitos de Deus serão realizados através dele. E vendo as multidões daqueles que foram redimidos pelo seu sangue, o Senhor ficará amplamente satisfeito. Na parte B do verso 11 vai dizer que pelo seu conhecimento, o servo justo justificará muitos. Isso significa que o conhecimento da vontade do Pai levou o Senhor Jesus à cruz. E é pela sua morte e ressurreição que ele pode considerar os crentes justos. Ou seja, o Senhor Jesus nos justificou pela sua morte e ressurreição. O verso 12 do capítulo 53 vai falar sobre o resultado da obra consumada do Senhor Jesus. É que Yahvé dividirá com ele uma porção com os grandes, isto é, com os santos, cuja única grandeza reside em sua conexão, em sua proximidade com ele. O Senhor dividirá o despojo com os fortes. Aqui novamente, os fortes são aqueles crentes que são fracos em si mesmos, são pequenos, frágeis, porém são fortes no Senhor. E são apresentadas 4 razões para o seu glorioso triunfo. A primeira é que ele, o Senhor Jesus, derramou a sua alma na morte. A segunda é que ele foi contado com os transgressores, isto é, com os 2 ladrões. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. A terceira razão é que ele levou o pecado de muitos, o meu e o seu inclusive. E ele intercedeu pelos transgressores. E a notícia maravilhosa é que esta obra de intercessão que ele iniciou na cruz, ele ainda continua à direita de Deus, onde agora está sentado um príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e o perdão dos pecados. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.